This call is now being recorded. Good morning, second year. Bom dia, segundo ano. Essa é a nossa aula da semana 6, né? A semana 6 foi essa semana que está terminou ontem. Era para ter sido feita em sala de aula, mas devido aos ajustes, né, da primeira semana no ensino híbrido, então nós tivemos atividades diferenciadas nessa primeira semana. Devido a isso, não houve a possibilidade de fazer a exposição desse conteúdo. Então, conforme eu avisei em sala de aula, eu estou fazendo essa aula gravada da semana 6. Ela vai entrar no sistema ainda hoje, domingo, dia 1º de agosto, assim como a prova final da terceira unidade, né, que é de interpretação de texto. E a semana 7 a gente já vai fazer normalmente em sala de aula, ok? Quem estiver durante a semana, quem estiver na escola, tiver aula comigo, vai fazer a aula em sala, e quem não tiver, vai fazer via Google Classroom, tá certo? Então vamos partir para a nossa aula, né? Não é gravar já está gravando. Deixa eu apresentar aqui para vocês o nosso caderno de apoio. Ele vai chegar aí para vocês daqui a pouco. Aí, chegou. Então, ali nós temos a trilha 10, né? O tema dessa trilha 10 são os elementos discursivos, gramática e vocabulário durante os processos de leitura e escrita. Então, vamos ver aqui o nosso ponto de encontro. Hi, guys. Hi, guys and girls. Who do you want to be when you grow up? Quem você quer ser quando você crescer? Essa é uma pergunta que a gente ouve muito, né? Essa é uma pergunta que nos acompanha durante o nosso processo de crescimento. Desde que você é bem pequeno, que você escuta essa pergunta. Todos querem saber o que vamos ser quando crescermos. O menino maluquinho, o personagem do Ziraldo, em uma de suas lúcidas reflexões, diz que queria deixar de ser ignorante para ser inteligente. Eu acho que muita gente gostaria também. E você, já pensou sobre isso? É por esse trajeto que vamos percorrer. Let's go! Essa pergunta é interessante. Who do you want to be when you grow up? O que você quer ser quando crescer? Porque isso tem muito a ver com planejamento e objetivo de vida, né? Muita gente já tem isso pensado e outras pessoas ainda não. Então, seria bom começar a pensar nisso. Vamos para o item 2, né? O botando o pé na estrada. Carlos Drummond de Andrade, um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro, tratou também em seus poemas sobre os problemas da vida cotidiana. Leia o trecho do poema Verbo Ser. Reflita sobre os questionamentos levantados pelo eu lírico e registre em seu caderno as reflexões, os pensamentos e sentimentos sobre ele. Texto 1, Verbo Ser. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou? Tenho que mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Sou obrigado a. Posso escolher? Bom, esse é um trecho do poema. Na nossa tarefa da semana, esse poema vai estar presente e eu coloquei ele inteiro, tá? Não é muito grande, mas eu coloquei ele inteiro, para que vocês pudessem ter um suporte melhor para responder às atividades. A atividade proposta. Vamos passar aqui para o lendo as paisagens da trilha. Sim, era para eu ter comentado. Repare como esse trecho do poema ele é todo baseado em perguntas, né? Ele até questiona o que é ser, né? Ter um corpo, um jeito, um nome, isso é ser? Mas ele tem os três. E por que perguntam o que vai ser quando crescer? Tem que mudar? Tem que ter outro corpo, outro nome, outro jeito? Ou eu posso usar os mesmos? E aí ele ainda questiona, sou obrigado a? Quer dizer, eu sou obrigado a crescer? Ele pode escolher crescer ou não? Então, é uma série de questionamentos que
nos ajudam a interpretar essa ideia de o que você quer ser quando crescer. Lendo as paisagens da trilha. Escolher uma profissão não é uma decisão fácil e é natural nos sentirmos inseguros em relação a isso, principalmente porque estamos imersos em um mundo onde as mudanças ocorrem abundante e velozmente. Para nos auxiliar nessa complexa tarefa, reflita acerca de alguns aspectos relevantes para o sucesso na escola da sua carreira profissional. E, a partir do vídeo intitulado How to Choosing a Career, e registre suas conclusões no diário de bordo. Bom, aqui nós temos o vídeo, né? É interessante que vocês assistam, vai ajudar a responder a tarefa da semana. Eu não vou exibi-lo aqui, porque senão o vídeo pode ficar muito grande, tá certo? Mas vocês podem assistir sem grandes problemas. Lembrando, se o vídeo estiver o vídeo em inglês, você tem a possibilidade de selecionar, ativar a legenda e colocar a legenda ou em inglês ou em português, se você achar melhor. Então vamos lá. Explorando a trilha. Às vezes, a estudante, ao olhar para um texto em inglês, desiste de lê-lo na primeira tentativa. Talvez porque desconheça algumas estratégias de leitura que podem facilitar a compreensão, se bem que a gente vem batendo a respeito dessas estratégias de leitura desde o início do ano letivo, né? Skimming, scanning, general comprehension e aí vai. Sendo assim, vamos conhecê-las, aplicá-las no texto seguinte e registrar as conclusões no caderno, que é o diário de bordo. Vocês podem fazer isso durante a leitura do texto, tá certo? Primeiro, leia o título, relacione ao vídeo assistido anteriormente na seção Lendo as Paisagens da Trilha e levante hipóteses sobre o conteúdo do texto. Isso é uma atividade de pré-leitura, tá certo? Então, você assistiu o vídeo, quando você lê o título e entende ele, você começa a relacionar com coisas que você já conhece. Na verdade, vocês vão relacioná-lo não só ao vídeo que vocês vão assistir antes, mas você vai relacionar também a muita coisa que você já ouviu falar ou já leu a respeito, né? Bom, depois eles pedem para que você selecione palavras conhecidas, também é interessante, principalmente palavras conhecidas e palavras que são cognatas. Então, eu conheço essa palavra, eu seleciono, essa aqui é cognata, o seu significado, e vai selecionando. Há palavras no texto que são parecidas com outras da nossa língua, as quais chamamos cognatas, acabei de falar. Destaque-as, porém tenha cuidado, pois existem palavras falsas, ou false friends, seriam as falsos cognatas. Ou seja, elas se parecem com outras da nossa língua, mas na verdade possuem significado diferente na língua inglesa. Pesquise-as. Fique atento ou atenta também às palavras-chave. Elas geralmente se repetem no texto. Então, conforme você vai lendo o texto, você está atento ao que está fazendo e está verificando palavras que estão sendo repetidas, né? Você deve selecioná-las, né, para saber quais são e entender o significado delas também. Opa, passou demais aqui. Nesse texto, há verbos que se unem a outras palavras, como preposições e advérbios, e por isso mudam o significado original. Por exemplo, o verbo to give significa dar. Porém, ao se unir com a preposição up, passa a significar desistir. Então, to give é dar, mas to give up é desistir. Isso é o que a gente chama de phrasal verbs. Esses verbos são conhecidos como phrasal verbs, portanto, never give up, nunca desista. Aí, faça uma lista desses verbos com os respectivos significados, a qual irá auxiliá-los no entendimento textual. Por fim, por fim, leia o texto de forma global, buscando compreendê-lo. Caso necessário, utilize um dicionário online ou físico disponível na escola, ou na casa de vocês, para saber o significado das palavras ainda desconhecidas.
Então, veja como é o trabalho. Normalmente a gente faz tudo isso de maneira muito rápida e automática, né? Aí, se você fizer passo a passo, você vai falar, nossa, mas eu tenho que fazer esse passo a passo aqui, vai demorar muito para eu ler um texto. Mas muita coisa aí você já faz, você já realiza automaticamente, né? Pelo hábito que você tem de fazer leituras de texto em língua estrangeira. Texto 2, How to choose a career. Firstly, you must discover what are those standing and lasting vowels that make you who you are. What things interest you, or what things make you want to stop as soon as you begin? Choosing a career is all about you, because if you don't know who you are as an individual, it's going to be extremely hard to convince your potential employer to entrust you with a job. For some of us, with all our families and the ability to schedule work around life, or for some it may be the need to work around certain types of people, rather than others, whatever those vowels and ideals fit you. You must be comfortable with yourself and willing to try new things. Secondly, you must figure out what you are good and what brings out the best of your abilities. Obviously, if you are great at painting at work, but esse at work aí artwork, perdão, artwork não. If you are great at painting artwork, but you really can't stand working outside in the scorching heat, then you probably don't want to apply for a job as a car mechanic. There are many ways to figure out what you are good at. Simple just by asking yourself, what are your likes and dislikes? Your expectations for your dream career, and what steps would you have to take to get there? Whenever someone comes up to me and complains about their job and how they dislike it so much, I always ask why you are still doing it. Work in a field, vamos subir aqui, work in a field that fits your mold and who you are, not based on pay or some other fact. Bom, esse é o texto, tá? E aí nós temos aqui algumas questões. Based on the test, answer the questions. What is the test about? What are you good at? What do you do to figure out it? What may you be to find the dream career? What can you do to come true your dreams and goals? Uh, do video and test talk about the same topic? What is common between them? E aí ele fala, para aprofundar mais sobre esse tema, segue a sugestão do vídeo complementar, que tem um vídeo a respeito de 140 phrasal verbs, tá? Que vocês podem estar assistindo. Phrasal verbs, eles são interessantes. Eu vou parar essa apresentação aqui para a gente passar para o nosso roteiro, ok? Phrasal verbs são interessantes porque eles são variados, não existe regra para a formação deles. A gente consegue ter uma ideia, conhecendo o significado de algumas palavras, a gente acaba conseguindo ter uma ideia. Por exemplo, nós temos on, off, que são utilizados. Então, você tem a ideia que on é uma coisa positiva, para cima, legal, e off é uma coisa negativa, para baixo. Então, quando você combina o on e off com uma palavra como turn, que é girar, turn, gire. Então, turn on, gire para ligar, né? Então, ligue. Turn off, gire para desligar. Então,
você consegue entender. É igual up e down. Up dá a ideia de para cima, subir, e down dá a ideia de para baixo. Então, quando você combina isso, por exemplo, stand up. Stand seria ficar de pé, né? Stand up, levantar, ok? Get down, ou go down, significa desça. Upstairs, degraus para cima, subir a escada. Downstairs, degraus para baixo. E aí vai. O interessante é conhecer essas preposições e advérbios, porque uma vez que você conheça a ideia delas, assim que você localiza o verbo, você consegue fazer a relação e entender melhor o phrasal verb, tá? Mas isso a gente vai ver numa próxima oportunidade. Vamos dar uma olhadinha no nosso roteiro aqui, o que é para ser feito essa semana. Vai chegar aí para vocês daqui a pouquinho, e isso acabou de chegar. Então tá aí, é o roteiro da sexta semana, tá? Lembrando que a sétima semana a gente vai fazer já em sala de aula, para quem estiver na escola essa semana, né? Quem eu encontrar. Quem eu não encontrar, todo o material vai estar disponível no Google Classroom para que vocês possam fazer de casa, tá bom? Bom, então temos lá, aula 1 e 2, fizemos a leitura do ponto de encontro, botando o pé na estrada, né? A leitura do verbo ser, lendo as paisagens da trilha, explorando a trilha, e fizemos a leitura do texto 2. Com base nos textos lidos, responda à atividade proposta em questões objetivas e subjetivas. Então aqui nós temos, ó, tarefa 1 e 2, texto 1, o verbo ser. Aqui eu coloquei em formato de prosa, mas é um verso, ok? Para ganhar espaço. Então aqui nós temos o verbo ser, que você vai ler e responder às atividades, e responder aos questionamentos. O texto evidencia uma inquietação subjetiva do enunciador circunscrita ao âmbito social, existencial, histórico ou biológico. Então, assim, a inquietação dele está voltada para qual aspecto da vida? E aí nós temos as questões de múltipla escolha a respeito do verbo ser, até o número 5. E depois você pode, com o texto em mãos, né, o How to Choose a Career, responder essas questões abertas aqui. Né? São 4 apenas. Sobre o que é o texto, no que você é bom, o que você fez para descobrir isso, o que você pode fazer para encontrar a carreira dos sonhos. Observe que está só o que você. Então é uma pergunta de cunho pessoal, tá certo? Bom, pessoal, era isso, ok? Qualquer dúvida, estaremos na escola a semana toda. Basta vocês me procurarem para que a gente tire a dúvida. Ou enviar aquela mensagem via WhatsApp, que aí assim que eu tiver tempo, né? Assim que eu estiver com aquilo em mãos, eu vou responder para que vocês possam dar andamento às tarefas de vocês. Tá certo? Goodbye. See you next week. Ok? Bye bye.